um dos grandes desafios dos empresários é justamente entender essa loucura que é esse manicômio tributário que a gente vive. Todo o seu sistema de precificação vai ter que mudar. E isso tem impacto extra-tributário no seu negócio. A sua maneira de precificar o seu negócio, o seu produto ou o seu serviço tem que ser modificada. Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Saulo Mequiles e esse é o Rainmakers, o podcast onde você aprende através de histórias inspiradoras de quem já fez chover. Hoje eu estou aqui com o André Adolfo, ele que é CEO da BWA Global, uma empresa de performance tributária. Eles têm mais de 4.500 clientes, 9 unidades no Brasil, mais de 500 funcionários. E o André que é especialista em contabilidade, direito tributário, negócios, finanças, reforma tributária. É um cara que estava querendo trazer aqui para a gente bater um papo, porque tem um conteúdo muito rico para você que é empreendedor. A história dele, da empresa dele também são histórias bastante interessantes. A gente vai abordar um pouco aqui nesse episódio do Rainmakers. Obrigado, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Saulo. Obrigado você pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que eu possa contribuir bastante aqui, entregando um pouco daquilo que a gente viveu. E com tanta história bacana aqui no Rainmakers, né? Quero só contribuir um pouquinho mais com o nosso público. Diretamente do Rio Grande do Norte, é isso? Diretamente de Natal. Maravilha. Quem é o André Adolfo? Eu sou um cristão, pai de duas meninas lindas, a Sofia e a Helena, 6 e 3 anos, que ressignificaram a minha vida. Sou um cara empresário, primeiramente, contador também, advogado. Adoro negócio, adoro fazer o povo pagar menos imposto, é isso que a gente faz no dia a dia, né? E o tesão da gente é isso, é desenvolver pessoas, desenvolver empresas, fazer os empresários performarem cada vez mais. Você escolheu primeiro direito ou contabilidade? Primeira contabilidade. E a história é engraçada, tá? Conte. Eu acho que todo contador tem quer ser ele tem um pouco de advocacia dentro dele, sim, né? Então sim. Lá em meados de 2009, 2010, acho que eu fiz alguma impugnação, alguma auto-infração de algum cliente, e aí eu não bati em todas as matérias de direito de fato, né? E aí precluiu o meu direito. Então, só que o julgador, ele fez questão de bater muito forte. E aquilo me incomodou demais. Entendi. Então, aquilo foi um puta de um incômodo para mim, depois eu comecei a estudar o direito e tal, acabei fazendo a graduação em direito também. Tem algumas características para mim definem o empreendedor. Eu falei que bacana porque é isso. Você tomou uma porrada da vida, poderia lá ter ficado, né, deitado, em posição de conchinha, debaixo do cobertor. Você falou assim, não, meu irmão, isso aqui não vai mais acontecer não, vou estudar, vou fazer acontecer e essa porrada te levou para frente, né? Exato. Mas acho que eu tenho muito disso. Sempre gostei muito de desafio, né? Então, a vida da gente é muito desafiadora no final das contas, e é por isso que a gente tem feito essa maluquice aí, até olhando para o mercado de contabilidade, o que a gente faz é muito desafiador, né? Lidar com tanta empresa, com tanto negócio, com tanta novidade, o desafio ele é eterno. Talvez mude um pouco com a reforma, vamos ver. 4.500 empresas, como é que é isso? Clientes. Pois é, história longa, né? História Vai longa. lá, tem fita aí nas câmeras. O negócio ali começou em 2007, eu estava começando na contabilidade, e tinham ali 3 clientes que na realidade eu tinha herdado da minha mãe, que não é contadora, mas que tinha aberto um escritório para minha prima. E que eu acabei literalmente usurpando a minha prima no escritório, fiz quase destituído do trono, não estava entregando algumas coisas legais, acabei conversando com os clientes, que eram amigos da minha mãe, eles ficaram comigo, e daí eu vim crescendo ao longo do tempo, nessa história toda. Ali em meados de 2019, mais ou menos, a gente já tinha aproximadamente 600 clientes. Caramba, uma equipe com 2 anos. 100 e poucos colaboradores, talvez 120, 130 por ali, talvez. E depois a gente chega na BWA, que aí é outra história. Entendi. E isso então era, que nome que era o escritório? Era um nome complexo. Eu herdei o escritório e herdei o nome, era Conta Auditoria, só que com um A só. Então era complicado sempre você escrever errado. Conta Auditoria. Conta Auditoria, era junto, exatamente. Entendi. E como que isso se transforma em BWA? Legal, BWA Global, né? Boa, eu sempre tive algumas consultorias e tinha um cara que participava do projeto com a gente, que é o Roberto Dias Duarte, que é um consultor bem conhecido na área de contabilidade. E a gente discutiu a possibilidade lá em 2018, 2019, e ele me convidou, na realidade, para um projeto de atuar em Portugal. Montar um escritório em Portugal, junto com outros contadores e tudo mais, que significaria Business World Advisors, né? O escritório de contabilidade, por isso BWA. E esse projeto foi evoluindo, eu sugeri que a gente não fosse a Portugal, ficássemos no Brasil, uníssemos algumas marcas
consolidássemos o mercado brasileiro, primeiramente numa perspectiva muito mais de centro de serviço compartilhado, investimento em tecnologia, em marketing. E isso acabou evoluindo para alguns processos de fusão, que evoluíram ao longo desse passo. E ali de abril de 2020, ali no meio da pandemia, surge efetivamente a BWA. Né? A gente tinha definido já a marca, tinha feito tudo, e agora vira ou não vira marca, né? Na hora que todo mundo entrou em lockdown, então foi, não, já está tudo estruturado, vamos seguir o jogo. E acho que foi legal porque acabou que naquele momento foi todo mundo pro digital, né? Todo mundo fazia live, então isso ajudou muito a fortalecer o processo da nova marca, dela ficar mais conhecida e tudo mais. E assim a gente veio, evoluímos, fizemos algumas aquisições depois disso, até chegarmos nos números atuais. E essas aquisições foram justamente para fazer essa expansão, né? Essas 9 unidades aqui, elas todas, 8, foram via aquisição ou teve algumas que vocês foram lá em outra praça, botaram pé? Não, teve praça também. Acho que assim, historicamente éramos 3 unidades que ficaram assim, os fundadores do BWA éramos 3, né? A gente tinha unidade em Natal, no Recife e no Rio. Então essas 3 são originárias. A partir daí a gente fez uma aquisição efetiva em São Paulo. Após isso também uma aqui em Brasília e além disso fizemos a abertura de praças como na Paraíba, em João Pessoa, Petrolina, em Pernambuco, Teresina, Minas Gerais. O que te levou nesse convite para ir para Portugal, recusar Portugal e preferir Brasil? Eu já tinha ido a Portugal uma vez já e entendia que existia um desafio cultural. Acho que além do desafio cultural, você tem um outro desafio que no Brasil você tem uma diversidade geográfica maior, então você tinha mais oportunidade de escala, se comparar o tamanho do Brasil com o tamanho de Portugal, então você tem um tamanho de mercado que a gente chama de TAM, né? Muito maior. E, além disso, a gente já tinha base, clientes, carteira, então você tinha uma puta oportunidade de fazer uma consolidação no mercado que se consolida muito pouco. E naquele tempo ali, falando em 2020, 2021, já se fazia muito menos do que se faz hoje. Certo. Então você tem uma atuação nacional, são poucos escritórios que fazem isso. Então você tinha muito mais oportunidade, capacidade de escala do que começar do zero num país que tem uma cultura, legislação também totalmente diferente. Então a gente já estava acostumado, mesmo com essa complexidade toda, a gente estava acostumado com esse desafio. Então começar do zero num outro país ia ser muito desafiador. Hoje quem que é o maior player desse mercado aqui no Brasil? Difícil medir, não tem um ranking específico para isso e na prática eles se posicionam alguns de determinada forma, alguns se especializam em fazer outsourcing em determinados RPs, outros se especializam em determinados nichos. Tem alguns players que têm mais de 500 funcionários, então eu entendo que a gente está ali entre o top 5, pelo menos que eu tenho mapeado ali, sem saber qual o ranking de quem é o primeiro, quem é o último, mas a falta de um ranking não deixa a gente nem determinar, por exemplo, o número de funcionários não é determinante, faturamento não é conhecido, então não dá para saber. Mas ali top 5 vocês acham que estão? Acredito que sim. Tá. E quais são as vantagens e desvantagens de fazer consolidação via M&A? Olha, a vantagem eu vejo velocidade. Acho que você consegue ter velocidade. A desvantagem é que a velocidade num processo em que é muito consultivo, ele é desafiador. Então, não dá para escalar a gente. Então, quando você faz M&A, você tem que entender cultura. Você imagina, já a primeira fusão você tinha... Natal e Recife já eram praças totalmente distintas, apesar de sermos nordestinos. Sim. E aí você mistura isso com o Rio de Janeiro, depois você coloca isso com clientes paulistas, e você expande isso para o Brasil todo, depois você vem para Brasília. Então, cada praça você tem um desafio cultural, você tem um jeito de fazer negócio diferente. Mas eu acho que um negócio legal que a gente tem e que a gente acabou trazendo isso e acabou sendo, de certa forma, um diferencial competitivo é a nossa proximidade. Então, quando a gente chegou em São Paulo, existia muita cultura, e ainda existe na prática, né, de se fazer tudo online. E os sócios até hoje vão conversar com o cliente presencialmente. Então, é meio que a moda antiga, como a gente faz no Nordeste, que é muito mais fácil pela locomoção. Né? O nordestino é muito mais caloroso, né? Muito mais olho no olho e o trânsito... Exato. Se bem que tem cidade no Nordeste que o trânsito tá bem caótico também. Recife é uma delas. Recife já tá famosa no Brasil inteiro. Em razão disso, né, cara? Infelizmente. Eu quero aproveitar o André aqui, gente, para aproveitar o conhecimento dele, quero entender um pouco mais a história da BWA, mas o conhecimento dele de reforma tributária, já alguns termos que ele falou aqui de CSC,
de dar algumas informações, dicas, conhecimento para você que é empreendedor, que está assistindo a gente. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, se você quer que a gente continue fazendo o Rainmaker, se algum conteúdo já gerou valor para você, lembre que a sua retribuição é deixando a sua curtida, deixando o seu comentário, se inscrevendo no canal, compartilhando esse e outros episódios, porque é isso que faz com que o YouTube e o Spotify entendam que você está gostando desse conteúdo e faz com que ele recomende para mais gente. Então, eu agradeço aí essa retribuição sua que está assistindo, que está ouvindo a gente. André, você é um cara que também que tem uma naturalidade assim de geração de conteúdo, né? Você começou isso na pandemia, o que essa geração de conteúdo representa no crescimento de vocês? Legal. Acho que sempre entendi que a educação era muito oportuna, né? É uma forma de, não só de mostrar credibilidade, acho que ali quando eu comecei a exercitar um pouco mais isso, apesar de quem me conhece fala que eu falo muito rápido, né? Então, Fala muito rápido. Quando percebe eu apresentando ali, falo, cara, você consegue falar assim na hora de apresentar e tal. Mas acho que desde 2016 eu já ia para o palco, tentar posicionar um pouco diferente para o cliente. E sempre foi uma forma, a gente até hoje cresce muito assim, né? Então, mostrar conhecimento e não só mostrar conhecimento, mas eu acho que tem uma questão por trás que eu falo que não é só lá e expor um tema. Eu acho que a gente tem que ter empatia na hora de fazer essa exposição. Perfeito. Porque um dos grandes desafios dos empresários é justamente entender essa loucura que é esse manicômio tributário que a gente vive. Então não adianta de nada eu ir para o palco. Tem um caso que eu acho que me lembro bastante, que foi quando teve a reforma trabalhista ali em 2017, e eu ia falar sobre como reduzir custos aplicando a reforma trabalhista. Falava muito sobre isso. Então eu não ia para lá para falar, era o artigo tal e mudou para o artigo tal. Então, como é que você vai aplicar a premiação? Isso impacta como no teu business? Então, que é o que o empreendedor quer saber, né? Exato. Então, o posicionamento da gente era sempre muito nessa perspectiva. E até hoje a gente procura construir conteúdo da mesma forma. Como é que eu consigo deixar essa complexidade simples e útil? Eu acho que tem poucos profissionais liberais que entendem isso. Assim, eu cresci muito no escritório também, nessa linha de conteúdo digital e palestra, apresentação. E minha premissa sempre foi entender quem é que está ouvindo aquele conteúdo. Tanto é que eu não queria falar para outros advogados, né? E advogado ainda tem essa fama de falar difícil. O cara cita artigo, fala latim, jurisprudência. A gente tem esse mal, né? E aí eu sempre pensei nisso, não, esse conteúdo tem que ser para o empresário entender e aplicar no business dele, porque não adianta só ele entender. E aí, cara, o resultado disso, ele é muito palpável. Então, se você que está assistindo a gente, que é profissional liberal, principalmente, eu acho que isso vale para todas as áreas, até para comércio. Eu acho que vale isso, explicar um produto, né, a utilidade do produto e tal. Mas para o profissional liberal, que depende do conhecimento dele, da autoridade de conhecimento dele, cara, tenha essa empatia que o André colocou de pensar em quem está ouvindo você, quem que é o seu público-alvo, quem que é o seu ICP, e explicar o que ele quer ouvir. Não como você aprendeu na faculdade, porque na faculdade foi de um profissional para o profissional. Exato. Aqui não, você tem que falar de você para o seu cliente. Né? Vou começar a te explorar aqui, pode ser? Vamos lá. Você mencionou aqui bem en passant um negocinho que chama CSC. O que é isso e quando que isso pode ser útil para o empresário? Legal. Em diversas formas. Né? Acho que CSC, primeiramente, é o Centro de Serviços Compartilhados. Eu acho que é uma forma legal, e se a gente for falar de M&A aqui, eu acho que para quem está pensando em fazer isso, é um bom ensaio, né? É meio que um início de namoro. Você consegue pensar um pouco sobre isso. Como é que eu consigo investir junto para reduzir custo? Então, o Centro de Serviço Compartilhado ele tem essa perspectiva. Na BWA especificamente, a gente pensava no início em como é que a gente consegue investir em tecnologia, em software, robotização, marca, em conjunto, em vez de fazer isso cada um por si. Então, a gente tinha mais capital para investir e, consequentemente, mais possibilidade de retorno. E eu falo isso como um exemplo de M&A. Mas eu posso ter isso também para quem investe em diversos setores. Por exemplo, você pode ter um financeiro centralizado para controlar o resultado de diversas unidades de negócio, até para traduzir para você, empresário, num one-page report, como a gente fala, numa única página, qual o resultado do teu negócio como um todo e o resultado de cada BU ou de cada negócio que você tem. Então, o CSC ele vem para isso. A gente só tem que ter um cuidado agora, né, chegando na reforma tributária, não posso parar de falar nisso, é que existe uma perspectiva de uma provável tributação. Perfeito. Desse tipo de reembolso entre companhias. Porque hoje você tem uma certa oportunidade, numa estrutura, por exemplo, de holding, não tributar esses reembolsos através de nota de débito, e poucos empresários sabem disso. Mas podendo vir a ser tributado, óbvio que ainda tem muita legislação para passar, mas pelo que está posto hoje a nível de fato gerador, você tem um risco. Então, cabe aí ficar atento para entender se vai ter que fazer alguma movimentação, né?
Perfeito. Só tentar simplificar um pouco aí para o pessoal que está ouvindo a gente. Você pode fazer isso dentro de uma hold com reembolso, nota de débito, e tem gente que usa isso numa estratégia de empresa de lucro real, né, gerando de fato despesa, aí uma Isso. outra empresa, né, prestadora de serviço, que gera despesa para a empresa mãe, digamos assim, Isso. e aí entra uma estratégia tributária, né? Então o CSC seria isso, seria como se você colocasse a atividade meio da sua empresa, o financeiro, o contábil, o jurídico, administrativo, etc., dentro de uma outra estrutura, né? A gente está falando de dois caminhos diferentes. O que o André colocou é numa holding, e aí você reembolsa esse custo. O outro exemplo que eu estou dando é colocar isso em uma outra empresa prestadora de serviço para a sua empresa mãe, gerando um custo para você que tem um lucro real e aí reduzindo sua base tributária. Assim, né? Simplificadamente, Exatamente. porque tributo no Brasil não é tão simples assim. E, cara, você fala em manicômio tributário. Antes de a gente entrar na reforma, queria te fazer uma pergunta ainda conectando com a história de Portugal. Porque Portugal é o IVA, né? É muito Isso. mais simplificado. Você entende que o Brasil ser um manicômio tributário é uma oportunidade para nós profissionais que lidamos com isso? Total, total. Acho que entender toda essa complexidade nos traz muita oportunidade. É muito disso que a gente faz, né? Eu acho que propositalmente criaram um sistema que ele abre uma série de infinitas possibilidades, de fato, para se fazer muito mais. Uhum. Então, você tem... hoje mais cedo eu tive a oportunidade de conversar com um secretário de tributação de determinado município, e ele estava comentando a perspectiva pública, que eu acho que é até relevante nesse caso aqui. De falar, não adianta, não é nem sobre eu não saber o que eu tenho que fazer para fiscalizar. Eu até sei qual é o problema, eu sei qual o contribuinte que está errando e está fazendo errado. Só que o nosso sistema permite tanta saída que ele vai, eu autuo ele faz o parcelamento, para de pagar, depois eu vou cobrar dele, e isso vai para frente e ele não paga nunca. Então, o caminho que se busca construir agora, nessa mudança de modelo tributário, é justamente de uma espécie de apuração assistida. Ou seja, eu não quero que ele pague errado, eu quero que ele não consiga pagar errado. Perfeito. Então, o conceito é diferente. Então, a gente vai perder essa possibilidade de interpretar de um jeito um pouco diferente, de criar estruturas que vão gerar crédito de um lado, pagar do outro. Então, você tem casos que eu consigo ter um investimento ou um desembolso de 6% tributariamente numa empresa e dou crédito de 43%. Cara, quanto que isso não gera de caixa no negócio? Uhum. E a gente está caminhando para reduzir isso absurdamente. Entendeu? Então, tem muita oportunidade hoje, e é um gatilho que eu falo que tem muita gente que não consegue entender ou não olha para isso. E é um ponto que eu chamo a atenção, até falei sobre isso recentemente. Eu disse, não dá para reclamar que o tributo é complexo e não fazer nada com isso. Se eu estou reclamando e não estou fazendo nada, não vou melhorar. E do mesmo jeito que você colocou, é uma grande oportunidade para reduzir, para ser mais competitivo, para gerar caixa, até para se financiar. Hoje você está com a Selic ali em torno de 14%, você tem como criar uma estratégia para fazer caixa com endividamento tributário, óbvio. Além disso, não é só contabilidade, é financeiro também. Sim, tem que fazer toda uma programação para isso, né? Se a gente pudesse traçar em linhas gerais, aí, explicar para o empresário que está ouvindo a gente o que vai mudar com a reforma, não sei se é melhor a gente separar quem é do simples, tratar o que muda para ele, depois ir para presumido e real, mas aí com você, da melhor maneira que você achar. Legal. Acho assim, os pilares da reforma, né, que se fala de simplicidade, até para deixar isso claro, acho que isso vai acontecer, né? Acho que lá para 2033 a tendência é que de fato a gente tenha uma simplicidade, até porque o objetivo é que o próprio governo federal faça apuração. Então, teoricamente, a gente como contador vai reduzir sua demanda. Todavia, um outro pilar é a impossibilidade de sonegação fiscal ou o combate à sonegação fiscal. E isso é uma situação que ela é muito crítica em alguns negócios, porque eu também não consigo nem ter sonegação e também não recolher tributo. Porque um grande problema que veio, ou uma solução que veio junto com a reforma tributária eu só me acredito se tiver pago. E existe um sistema de arrecadação antecipada ou de arrecadação do pagamento. Então, se o tributo for arrecadado na hora que eu for receber, como é que vai haver inadimplência? Só vai haver inadimplência tributária se eu tiver entregue e não tiver recebido do meu cliente. Sim. Se o meu cliente me pagou, automaticamente o governo já recebeu e está todo mundo quite. Então, você tem uma mudança absurda no modelo arrecadatório. Exige-se muito mais um controle financeiro para poder gerenciar tudo isso. Então, você vai ter uma pressão de controles financeiros, de reorganização durante um certo período, que vão mudar muito todo o cenário do empresário, né? Para o Simples Nacional, eu acho que quem está no Simples tem que ficar muito atento. Por quê? O custo de compra sobe muito
Se o Simples compra de empresas que não necessariamente estão no Simples. Então, eu vou ter uma pressão por preços maior. Talvez esse regime ele não faça tanto sentido na maioria dos casos, em alguns estudos que a gente já fez, inclusive. Justamente por isso, eu vou reduzir muito a minha margem de compra, em virtude do preço, efetivamente. Eu vou ter problemas com os meus clientes que talvez não queiram comprar mais de mim, porque eu também não vou estar passando crédito totalmente se eu estiver no Simples, no modelo como é hoje. Então, acho que tem muita mudança pela frente, num curto espaço de tempo, e muita discussão para rolar que ainda vai, além de desafio para os empresários, dá muita margem para discussão judicial, dá muita margem para erro de apuração. Então, quem entender e começar a jogar esse jogo, primeiramente, vai ter uma puta oportunidade para aproveitar os próximos 7 anos. Né? Acho que o que o empresário precisa entender é que assim, vem uma reforma tributária e a lei vai passar, enfim, alguma parte dela já está em vigor. E muitos empresários, eles acham que, ok, eu tenho uma lei, eu sei o que vai acontecer, como é que eu vou fazer, né? E é difícil, às vezes, para o advogado falar assim, veja, não é bem assim. Né? O direito, ele não é matemático, né? Então, o fato de a gente ter uma reforma que ela já é escalonada, né, ao longo do tempo, mas ainda vai precisar vir interpretação judicial daquilo, vai ter muita discussão, até a gente estabilizar o entendimento do que é aquele artigo, do que é aquela vírgula, porque direito se discute assim, vão décadas ainda. Então, para você empresário, você precisa estar muito bem assessorado nesse período de transição, a partir de agora, e fazer a transição, e como o André está falando, né, já sair na frente, se antecipar, porque daqui a pouco você vai ter que estar escolhendo qual o regime que você vai optar. A gente está falando aqui do Simples. O Simples, ele é quase que uma opção de olho fechado para a maioria dos empresários que abrem uma empresa, e não vai mais ser assim, né? Exato. Ele não vai mais ser tão benéfico assim, pelo menos na minha visão, não a ponto de, eu vou 99% das empresas que nascem assim do zero mesmo, sem já ter um corpo, vai para o Simples Nacional, mesmo que às vezes pague até mais imposto do que um outro regime, mas vale a pena porque você tem um custo de apuração de tributo muito menor do jeito que está hoje. E para o poder público, porque ficou centralizado na União, né, essa arrecadação. Isso. Na verdade, são criados 2 comitês gestores, né? Um vai ser responsável pela arrecadação do CBS e outro pelo IBS. No do IBS vão ter participações dos entes estaduais e municipais dentro dessa composição. Eu destaco muito que o poder público ele já está vendo o jogo de cima há muito tempo. Sim. Né? Então, você percebe como, por exemplo, notícias como São Paulo agora, que pretende arrecadar mais ou menos 100 milhões de reais em virtude de transações e notificações que ele tem feito, é porque tem alguns gatilhos no PLP que está tramitando agora, mas que acho que está bem encaminhado, que é justamente o do repasse, com base o repasse lá na frente, a partir de 2029 até 2070 e tanto, vai depender da arrecadação que esses municípios e estados tiveram de 2019 até 2026. Então, você imagina que tem uma corrida agora, chegando na fase final de 25, segundo semestre de 25 até 2026, para que os entes arrecadem mais. Então, a pressão fiscalizatória vai aumentar mais ainda. Como ele já vem aumentando as alíquotas de ICMS há alguns anos, né, nos últimos anos também em virtude disso. Então, os entes estão fazendo o dever deles. A preocupação é justamente que os empresários, ainda tem empresário achando que não vai ter reforma, que isso não vai passar. Isso não existe. Tem muito movimento que pode ser totalmente prejudicado. Isso aí já passou, gente. Isso aí esquece. Isso aí já passou. O que você acha que são os principais erros que o empresário tem cometido ou pode vir a cometer do que você está aí de expectativa da reforma? Eu acho que o primeiro erro é negligenciar. Achar, principalmente, que a reforma tributária é só uma reforma na perspectiva tributária. Eu digo que ela na parte tributária, ela muda significativamente, mas ela impacta muito mais a parte de negócio. Você imagina que você vai ter que entender os seus fornecedores, o regime deles, como eles vão precificar, quem são os seus clientes, como é que eles vão comprar de você, se eles vão querer comprar com crédito, se vão comprar sem crédito. Se você vai fazer investimento operacional em ativos imobilizados, por exemplo, isso muda absurdamente se eu vou comprar em 26, se eu vou comprar em 27, se eu vou me estocar, se eu não vou me estocar, dependendo do produto. Então, tem muito mais decisão negocial, até num contrato de longo prazo de aluguel, por exemplo, entender como é que estão essas cláusulas lá. Sim. Um contrato de renovação de Google, Amazon, por exemplo, que você tem uma assinatura Microsoft e aí você não conseguir enxergar isso, vai ser muito prejudicial para o caixa dos negócios. E até mesmo num ajuste mais fino. Se fala muito em holding, que é necessário, continua sendo, você tem uma pressão em relação ao ITCMD, mas ao mesmo tempo você tem, quando você avalia hoje o texto que já está posto, aprovado, que é a Lei Complementar 214,
lá deixar muito claro, por exemplo, se um escritório de contabilidade tem como sócio pessoa jurídica, ele perde a oportunidade de reduzir a base cálculo em 30%. Por quê? Porque a lei determina isso, que eu só tenho direito, com atividade profissional, a reduzir a minha base de cálculo nos 30% determinado lá, se eu não tiver participando de outra pessoa jurídica, nem outra pessoa ou outra pessoa jurídica participa dos meus quadros societários. E aí, se eu estruturei toda a minha companhia dessa forma, e se eu estou pensando em vender, se eu estou pensando em comprar, então você entende que são medidas de longo prazo que impactam a estratégia dos negócios e que hoje está na lei complementar, gente. Para mudar vai ser difícil. Então, assim, talvez esteja sendo negligenciado. E eu vou começar a movimentar isso tudo quando? Aí eu fiz um acordo de sócios que travava, que não me permitia fazer uma sessão de cotas, que eu tinha gatilhos ali para poder movimentar e de repente eu não vou conseguir fazer mais porque eu não sabia dessa informação hoje que já está valendo. Sim, sim. Então você entende que é uma operação que envolve muito mais negócio do que meramente tributo. E nessa linha, você acha que o custo de apuração, ou o custo tributário não da alíquota, né? Mas do back-office ali, de apurar, de contador e tal, vai aumentar para o empresário? Inicialmente vai, certamente. Até todo mundo entender como é que funciona. Certamente. Porque a gente vai conviver, a gente tem um sistema que tem 60 anos, vamos entrar com um novo, vamos conviver com 2, e com uma série de mudanças legislativas ao mesmo tempo, com mais situações tributárias em todos os documentos fiscais, e que é engraçado que esse mercado, e eu já coloquei isso no planejamento estratégico da gente, ele tem uma pressão muito grande nesses próximos 7 anos. Então você imagina que eu tenho um setor fiscal gigante, hoje talvez 200, 250 pessoas, e que ele está focadíssimo em apurar ICMS, ISS, PIS e COFINS. De repente. E de repente eu vou botar mais o CBS nessa conta, depois eu vou botar o IBS nessa conta, e quando for 2032 acabou. Tira. E aí? Como é que a gente se reposiciona para depois disso? Porque a ideia nesse modelo novo é que o fisco é quem faça essa apuração. Isso já está em andamento. Agora, em junho, 95 empresas mais ou menos devem começar a usar o sistema de apuração automatizado da Receita Federal, que já vinha sendo desenvolvido há 1 ano e meio, mais ou menos. Então, a ideia é que a Receita Federal ela faz a conta, te apresenta e você paga. Esse é o conceito do novo sistema. Então, tem muita coisa para a gente acompanhar que vai mudar, né? Ok, mas o empresário não vai confiar na Receita Federal, ele vai querer, conferir exatamente se aquilo ali está correto, etc. Não, então ele vai ter que ter uma estrutura ali mínima de equipe fiscal. E você deu esse ótimo exemplo, né? Da tua equipe, que é especialista nisso, você trabalha com isso, focado nisso, isso vai gerar um desconforto que gera custo, etc. Eu me preocupo com aquela empresa pequena, com aquela empresa média ali, que tem um setor fiscal interno ali, 2, 3 pessoas, mais uma contabilidade externa, um jurídico externo. O tanto que isso vai aumentar de custo para essa empresa, entendeu? Vai aumentar. E assim, ainda tem um detalhe que assim, eu digo que eu não sei se é melhor o split payment, que é o sistema de arrecadação feito pelo próprio governo a cada transação, ser implementado logo, porque o que está posto na legislação é que eu poderia só me creditar se tivesse sido pago na etapa anterior. Se fizerem alguma mudança, hoje a gente tem até uma certa sensibilidade que falam que se não tiver implementado, eu vou manter a mesma sistemática de hoje. É o quê? Se comprou de mim, você não sabe se eu paguei o imposto, vai poder tomar o crédito. E fica tudo bem. Se o governo fizer alguma alteração nessa perspectiva, o empresário passa a ser o fiscal. O empresário passa a fiscalizar o fornecedor dele para saber se o fornecedor pagou ou não pagou. O governo está terceirizando a obrigação dele para o empresário, que vai gerar mais custo ainda. Mais ainda. Então, se eles fizerem alguma mudança nessa perspectiva, vai ser muito desafiador. Então, certamente, com o que está posto, vai aumentar. E vai exigir também, eu acho que um ponto que ele é um desafio, mas vai gerar também um certo nível de amadurecimento no mundo empresarial, principalmente da pequena e média empresa. Vai doer, obviamente, mas vai exigir mais organização financeira. Porque o financeiro organizado é que vai permitir que eu tenha toda uma estruturação para tomada de créditos adequados, para que eu consiga reduzir meu custo tributário. A gente acha que nessa conversa a gente acabou aprofundando aqui, mas eu queria dar alguns passos para trás para o básico, né? O que muda de sistemática? Então a gente tem um sistema agora que ou ele tributa no faturamento, na cabeça, ou ele presume lucro, ou você apura lucro para aplicar a tributação, né? Esse sistema ele vai ser completamente modificado, né? Que mudança que vai ter para o empresário na lógica do sistema? O que acontece hoje, basicamente, olhando para tributos federais, esse PIS e COFINS caem fora, a gente entra com a CBS. Então, para quem está, por exemplo, no lucro presumido, tem impacto direto, porque fiz um trabalho recente até para um setor de incorporações, estava todo mundo preocupado em quanto é que eu vou pagar sobre o meu faturamento. E aí você sai do conceito de pagar sobre o faturamento para começar a analisar o que foi que eu gastei e o que foi que eu recebi de recurso, e vou fazer uma sistemática de apuração. Mais ou menos 10% sobre o que eu gastar e mais ou menos 10% sobre o que eu vender.
E óbvio que e olha que não é nem sobre tudo que eu gastar. Então, eu vou começar a fazer conta. Quem estava preocupado em pagar 2, 3% sobre o faturamento e de repente vai passar a pagar 10% sobre a diferença entre o que recebe e o que paga, vai ter um nível de aumento de critério de emissão de nota fiscal, de exigência. Então, tudo muda muito. Era a próxima pergunta, assim, se além das mudanças, você acha que vai haver aumento de carga tributária? Entendo que sim. Entendo que sim. Em alguns cenários que a gente simula esses efeitos, por que a gente tem um aumento de carga tributária? Primeiro que você tem um problema de desconhecimento do formato de precificação. Né? Não é todo empresário, obviamente, tem muita empresa que estrutura isso muito bem, mas você vai ter uma certa complexidade. Você imagina que você comprava um produto aqui, para efeito, falar de números é sempre complicado, né? Sem ter um quadro, mas você imagina que eu vendi um produto por R$100 e admitamos que ele teria ali uma incidência de PIS e COFINS e ICMS de R$10 para a gente arredondar. Então, o que a gente teria de receita líquida no conceito financeiro seria 90. Eu deveria pegar esses 90 e agora aplicar o CBS, vamos admitir que fosse 20, eu teria mais 18. Então, eu estaria falando que eu sairia de 100 para 108 de preço. Na teoria, a conta é essa. Na prática, talvez o empreendedor faça o quê? Pega 100, bota mais 20 e fica 120. Sim. Só que esse efeito é o primeiro da cadeia. Você imagina isso acontecendo. Isso acumula, né? Do produtor, transportador, indústria, distribuidor, varejo. Até todo mundo entender só o efeito econômico, conseguir reprecificar, acomodar, se o efeito de preço não for bem calculado, o que pode acontecer na prática é que o meu mercado mude. Tenho discutido muito com o setor de venda de veículos usados, é que dado o contexto e alguma informalidade que existe no setor, é provável que haja um aumento do tamanho do mercado para alocação veicular, em virtude do aumento de preço do produto, em virtude da ausência de crédito na aquisição dos veículos seminovos, por exemplo, de pessoa física. Porque hoje, pelo que está posto na legislação, não vou tomar crédito se eu comprar de pessoa física. E normalmente, quando você vai na concessionária ou você vai num revendedor, ele vai comprar de você o veículo e vender o veículo, então tudo bem. Ninguém está olhando para essa questão tributária. Na hora que ele estiver pagando na cabeça 26,5% sobre aquele valor, ele vai tirar esses 26,5% de você. Sim. Ou vai colocar no preço do carro. Quanto que o carro vai subir? Será que o mercado se reposiciona? Não sei. A gente tem que discutir esses cenários para ver o que vai acontecer. É só a realidade. Mas eu acho que o importante para o empreendedor que está ouvindo a gente é um conceito que, assim, você vai ter que calcular o preço meio que de trás para frente do teu produto. Né? Hoje você faz uma conta que ela é simples e direta. Esse produto me custou quanto? Eu tenho que aplicar uma margem aqui, um multiplicador, e esse produto tem que ser 2x, 3x, 5x, enfim. Depende do seu negócio. Essa conta ela não vai ser mais tão simples assim, porque você vai ter um tributo ali embutido e tem crédito ali no meio, né? Então, você bota um preço, mas aí depois que você bota o preço, vem uma carga tributária. Então, você tem que fazer a conta meio que de trás para frente, né? Exato. Então, é o que o André está falando. Todo o seu sistema de precificação vai ter que mudar. E isso tem impacto extra tributário no seu negócio. A sua maneira de precificar o seu negócio, o seu produto ou o seu serviço, tem que ser modificada. E, cara, não vai adiantar você querer aprender isso da noite pro dia, né? Isso é uma estruturação longa de modelo de negócio. Você tem que começar a fazer conta, você tem que chamar a assessoria para te ajudar, para te auxiliar nessa formação de preço, para entender nova carga tributária. Tem negócio, inclusive, tem empresa, inclusive, que vai sair do mercado. Tem negócio que vai fechar. Esse exemplo que você está dando de carro usado, talvez ele fechar, sumir é meio difícil, né? Mas se reposicionar e a precificação mudar, isso aí é um fato de que vai acontecer. A questão de aluguel, pessoa física também, né? Eu acho que vale a pena a gente abordar essa mudança. Também. Falam que não vai ter aumento de carga tributária. Eu fiz a conta, por exemplo, numa pessoa física que aluga imóveis de curta temporada, que pela legislação são até 90 dias, ela pode chegar a tributar em até 43 ponto alguma coisa, 43% do valor da receita de aluguel. Cara. Basta que eu tenha 3 imóveis e receba mais que R$240 mil por ano de receita de aluguel. E faça isso na pessoa física. Então, a turma que tem um Airbnb aí na pessoa física, isso aí parece que foi direcionado. Incremento brutal de carga tributária. Para quem estava pagando talvez 27,5 para passar para 43. 27,5 já estava ruim, já estava sem planejamento. Você imagina 43. Então, assim, você tem um efeito absurdo dentro do negócio. E que se você reposiciona isso para uma pessoa jurídica, você consegue mitigar bastante, ali, trazer para próximo dos 11%, dos 15%, que é o que se pratica hoje. Então, tem
muita movimentação para acontecer. E quando eu digo que é importante entender a legislação de hoje, porque às vezes o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Você vai olhar, não, a reforma só começa em 27. Na verdade, começa em 26, mas ela já começou. Então, você imagina que eu estou fazendo uma série de aquisições e estou comprando tudo na pessoa física. Eu já tenho que pensar nisso. Eu já tenho que pensar. O exemplo que eu dei da revenda. Então, todo o arcabouço está meio que pronto e eu preciso entender aquelas ações que eu estou tomando de longo prazo. Eu tenho a oportunidade, por exemplo, de chegar para um varejo e vou falar, ó, você vai trocar sua frota? Você vai trocar em 26? Será que faz sentido fazer um acordo com o fornecedor e você comprar em 27? Porque você vai ter um cashback de 10%. Então, talvez seja estratégico você pagar. Vou pagar 10% mais caro, talvez. Mas os 10% você vai pagar vai voltar para você e hoje que não volta. Sim. E mais, eu posso... Eu como pessoa física, se fosse uma pessoa jurídica, por exemplo, eu poderia comprar e pedir de volta o crédito da compra do carro. Se eu fizesse em janeiro de 27 e não em 26. Só por isso. Só por um mesinho ali. Só por um mesinho. Então, assim, tem muito detalhe na mesa que não dá para negligenciar. E eu tô sentindo que, assim, quando estava mais quente esse assunto da reforma tributária, os empresários estavam procurando mais, a gente via mais conteúdo na internet, até a imprensa falava mais. Eu tô sentindo que a turma meio que deu uma esfriada nisso, meio que como se esse assunto não fosse andar. E vai andar. Vai andar. E, na verdade, ele andou já. Exato. Né? É porque é uma reforma fracionada, é uma questão não só de planejamento tributário, mas política. Não dá para passar um trem de uma vez só. Mas é muito claro que isso vai andar e já está tendo impacto, como o André está comentando aqui, para você que é empresário. André, tem mais algum assunto de reforma tributária? Eu quero voltar para a BWA e a tua experiência, prestação de serviço, mas tem mais algum assunto que você acha que é importante? Não, acho que eu queria deixar mais uma dica, né? Acho que é importante entender e parar para olhar hoje o impacto da reforma tributária no seu negócio. Muita coisa vai mudar, talvez os seus clientes mudem, talvez o seu negócio mude, e é importantíssimo saber a conta e todos os detalhes do que já se tem hoje e acompanhar de perto tudo que está por vir. A gente tem falado aqui de alguns exemplos ruins, né, de setores que podem vir a se dar mal. Mas você está enxergando alguma oportunidade para o empresário? Algum setor que vai ter uma redução, vai ter uma simplificação? Eu acho que todos os setores tendem a simplificar. Todos. Lá na frente, como eu falei. Acho que 2033, quando a gente chegar, vai estar extremamente mais simples do que é hoje, a nível de sistemática de apuração. Todavia, o problema é o caminho até lá. Todo esse caminhar ele vai causar algumas dores, aí, certamente. A necessidade de caixa operacional vai ser muito grande. Né? Então, e sim, nos cálculos que eu fiz, para quem consegue calcular corretamente e consegue escolher o modelo, que tem alguns, dependendo do seu setor, você consegue fazer alguns modelos de transição, você consegue a neutralidade tributária. Um deles é o próprio setor de construção civil. Regime de incorporação, você consegue manter a neutralidade se tiver com o financeiro e o dever de casa feito. Porque hoje, às vezes, você tem alguma certa informalidade nas aquisições, nas contratações. Sim. Então, você precisa arrumar a casa para buscar essa neutralidade. A neutralidade tratada no projeto, ela não é... Ela está lá posta. Quem vai conseguir alcançar ela vai quem fizer conta. Quem mudar, fizer alguns ajustes na operação. Eu acho que essa reforma, ela diretamente ou indiretamente, ela induz... Eu não gosto dessa palavra, mas a formalização dos negócios. Né? Eu prefiro falar em profissionalização. Mas ela vai induzir que as pessoas tragam os números para dentro, formalizem, declarem, registrem, porque isso tudo vai fazer diferença na apuração da carga tributária. Né? Cara, mas vamos voltar para o teu business aí. BWA, prestação de serviço, profissional liberal, que tem muitos desafios nesse ramo, né? Muitos insights aí. O que você enxerga hoje que é a principal diferença de quando você tinha lá 3 clientes, 200 clientes, para uma operação de 4.500 clientes e 500 funcionários? Acho que hoje a gente tem que verticalizar muito mais, ou seja, entender as dores de cada vertical. Então, antes era mais fácil, por mais que você tivesse uma certa diversidade, obviamente com 3 clientes não dá para falar em diversidade, né? Você trata dos 3. Então atendimento super personalizado. Exato, então é muito tranquilo, mas acho que falar de volume e de atendimento em escala é um super desafio. Sim. Então, começar a entender como que você estrutura isso, a velocidade de crescimento do negócio, contratação, preparação, liderança, como transformar um negócio de atendimento escalável. Putz, é um negócio... isso aí é pergunta de $1 bilhão. Muito desafiador. Então, você começa a pensar de um jeito muito diferente. Então, você precisa estudar mais.
e é uma coisa que a gente começou falando isso aqui hoje, né? Que nunca dá para parar de se desafiar, estudar. Então, a busca por uma excelência, ela vai partir sempre dessa premissa. Você vai ter que estudar mais. Você encontrou um novo desafio, agora como é que você vai resolver ele? Então, o desafio de 100 funcionários era um, o desafio de 250 era um, o desafio de 500 é outro, talvez de 1000 vai ser outro totalmente diferente. Então, encontrar a forma de estruturar tudo isso é super desafiador. Você falou em 1000 aí. Você quer crescer ainda? Essa mentalidade de crescimento? Eu acho que... Eu tenho uma frase para mim que eu digo que eu não crio um negócio para mim. Eu acho que quando a gente cria uma sociedade, ela tem um duplo sentido, né? Ela é uma sociedade dos sócios, mas ela é uma sociedade para prestar... Tanto que o fim é o fim social, né? Ou seja, para a sociedade também. Eu acho que no dia que eu entender que o negócio é só meu, e se eu cheguei em determinado patamar, para mim tá bom e tá resolvido, eu tenho que sair de lá. Porque eu vou limitar quem tá comigo. E eu acho que em negócios de serviço, principalmente, você acaba perdendo muita gente boa, porque talvez o empresário entenda, tenha o conceito de que é para ele e por ele e ponto. E eu acho que não é isso. Eu acho que a companhia foi para continuar crescendo. Perfeito. Então, ela vai continuar crescendo enquanto for possível, enquanto o mercado entender que a gente presta um bom serviço, que a gente está lá para poder agregar nos negócios, para levar para outros patamares e, com isso, a gente vai continuar crescendo em estrutura, em pessoas, e é para isso que a gente está aqui. E como é que está a tua estrutura de pessoas? Você foi crescendo via consolidação, né? Foi consolidando, tem 9 cidades, mas... Cada unidade, ela é autônoma no sentido de ter todas as verticais ou não? Você está mantendo só os comerciais e a tua atividade fim está centralizada em alguma cidade? Então, a gente tem boa base do nosso time está em Natal, né? Então, a gente tem hoje quase 300 pessoas lá. Essa turma é presencial ou home office? Boa parte presencial. Acho que 90% do nosso time hoje é presencial. Em algumas situações, cidades a gente tem questões de trânsito e acaba virando um hábito você ter um híbrido. Ok. Mas acho que desses 500 e alguma coisa, talvez 5 sejam 100% home office. O restante é modelo híbrido ou presencial, que é o que a gente realmente prioriza. Mas a turma da atividade fim está quase toda em Natal? Tá espalhado. Uma parte em Natal, outra boa parte está em Recife, a gente tem uma equipe também aqui em Brasília e outra parte no Rio. Aí, aí eu vou ter comercial, Minas, vou ter comercial Teresina. Então, mas a parte mais operacional está dividida entre essas praças. E vocês, no pós-pandemia, eles chegaram a tentar manter home office, híbrido, ou de cara vocês viram que... Porque o mercado, eu acho que quase todo mundo já viu que não funcionou, né? Apesar de muita gente advogar e tal, mas a gente tem visto isso. Vocês viram isso de cara ou também foram junto com o mercado? Não, acho que na pandemia a gente entendeu até que funcionou bem, mas na volta a gente já estava com saudade, gosta de trabalhar junto, o nordestino é muito caloroso, a gente gosta do time perto da gente, então... Tem que levar um cuscuz pro trabalho, né? Uma tapioca ali e tal, pra comer junto. Exato, a gente tem que estar junto lá. E, cara, tu tocou, você já tinha comentado comigo que, não sei, tem um plano de mudar para São Paulo e tal, mas tocou essa operação de Natal, que não é muito usual para negócios desse tamanho e tal. Como é que foi isso e por que você está mudando para São Paulo? Tá indo mesmo? Tô indo mesmo para São Paulo, sim. Eu acho que ser em São Paulo ou não ser em São Paulo, a equipe não mudava muito o conceito do negócio da gente, né? Acho que tem escritórios de mesmo porte de time em São Paulo também, e isso funciona bem. Eu acho que, na realidade, para serviços e para escala, que é o que a gente quer, acho que a gente tem mais oportunidade em ter uma fábrica ou uma equipe maior no Nordeste, porque você tem mais possibilidade de ter mais presença. Então, você tem mais facilidade de desenvolvimento, treinamento com proximidade, porque a gente sabe, com toda a tecnologia, o home office é um desafio de apoio, de tudo, de gestão. Você tem que meio que separar uma equipe só para cuidar daquilo, para realmente ser daquela forma. Mas eu acho que funcionou muito bem lá. E vai continuar funcionando, está tudo estruturado para isso continuar acontecendo. E São Paulo, o motivo de São Paulo, a gente sabe o tamanho é um país, na realidade, né? Muita oportunidade. Então, surgiram alguns desafios novos lá para a gente, algumas oportunidades, que eu pretendo alcançá-las. Então, eu quero me aproximar de alguns outros players que a gente tem lá, já iniciado algumas conversas. A gente tem em mente que o nosso negócio, ele tem uma entrega muito forte e um relacionamento muito forte por trás. Então, a gente tem ali a oportunidade de trazer também alguns outros negócios que têm sinergia para apoiar o resultado do nosso cliente, é isso que eu vou em busca. E o movimento de aquisição vai continuar? Deve continuar, mas para o momento a gente continua focado muito mais no crescimento orgânico do que no crescimento de por aquisições. O que você acha que foi o teu principal desafio ou erro aí nesse crescimento acelerado? Não prever o futuro completamente, eu acho que isso é Mas isso aí não é erro, isso aí não é impossível. Cara, mas eu acho que isso aí é difícil, assim, tem um
um consultor que apoia a gente, que eu tenho conversado bastante com ele, ele fala que você faz o planejamento estratégico, ele é lindo, né? Sai tudo, você faz perfeito. Como é que eu vou chegar lá? O que eu tenho que fazer? O que eu quero? Ameaça, oportunidade. A gente só esquece uma coisa. O que pode dar errado? Então, quando eu falo de não prever o futuro adequadamente, é justamente nessa perspectiva de o que pode dar errado, o que pode te atrapalhar nisso. Então, vou dar um exemplo assim bem material que eu acho que pode servir para muita gente aqui. Eu quero sair sei lá, de 10 funcionários para 100. Se eu faturar 10 milhões, por exemplo. Beleza. No plano, preciso de quê? Preciso contratar gente, preciso de tudo. O que pode dar errado? Pode não ter gente. Esse é um problema que existe. Pode não ter gente. E aí? Você fez o plano, você sabe o recurso que você precisa, você só esqueceu que poderia não ter. É isso. E tem muitos setores da economia mundial, no Brasil nem se fala, que tem esse problema, né? Exato. Aliás, essa turma tua que tá lá no Nordeste, ela é toda de lá ou você fez headhunt no Brasil e convenceu o povo a mudar para lá? Então, acho que a grande maioria de lá, mas estou levando um daqui para lá agora, tá mudando, o sócio nosso está mudando para lá. E a gente tem aberto também algumas vagas, a gente está em headhunt tentando levar algumas pessoas de São Paulo para lá também. Né? Eu acho isso muito legal em termos de desenvolvimento do Brasil, porque o Brasil, infelizmente, ele é muito centralizado na região sudeste, né? Falando em termos de PIB, né? E levar pessoas qualificadas, levar qualificação para as pessoas que estão no Nordeste, no Norte, levar PIB, levar riqueza. Tem excelentes, gigantescas empresas no Nordeste do país, né? Tem um preconceito muito grande nesse sentido. Então, a gente fazer esse movimento inverso, isso me deixa muito feliz de ver, cara. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, se tem gente indo do resto do Brasil para lá. Inclusive tem vaga aberta, a gente procurando. Opa, olha aí. Então vamos deixar o link aí. Vamos deixar... Aí, tu que tá indo? Quero ir. Já se candidata aí, Rafa. O Rafa tá aqui nos bastidores, o sócio aqui de Brasília. Tá se candidatar, vamos ver, fazer um processo seletivo com ele, né? Ver se ele é bom. Pois é, verdade. É legal quando o pessoal vai visitar a gente, todo mundo quer ir para lá, então todo mundo quer mudar para lá, a vida fica mais fácil, né? Tô perto da praia, né? E tal. Menos trânsito, qualidade de vida. Qualidade de vida, exato. Maravilhoso. E qual que foi o teu principal acerto nessa trajetória? Eu acho que escolher os sócios que tinham os mesmos valores, acho que esse foi o principal acerto. E respeitar também as divergências de opiniões. A gente tem um lema que a gente fala que é singularidades que geram potência. Então a gente não precisa ser igual, a gente precisa se complementar. E acho que a gente precisa ter a mesma sinergia, a mesma sintonia do que a gente quer e estar super alinhado com isso. E é incrível. Quem acompanha as reuniões de sócios da gente acham incríveis, assim, porque é muito legal o clima, mas é muito exaltado. Mas porque tem muito disso. Todo mundo tem que sentir a vontade, tem que falar, tem que dar sua opinião. E no final das contas está todo mundo com o mesmo objetivo, mas naturalmente com opiniões distintas e acaba mudando a opinião do outro. Isso é muito, muito bacana. Você deu uma definição de sociedade que é a que eu mais gosto de dar. Assim, sócio tem que ser complementar, ou seja, ele tem que ser diferente. Tem que ser complementar, mas ele tem que ter os mesmos valores e ele tem que ter a mesma fome de futuro. Vocês têm que ter alinhado na visão de futuro de crescimento. Não na visão no sentido de se eu vou tomar o caminho A ou o caminho B, porque isso vai divergir. Mas a decisão de crescimento, por exemplo, se um quer crescer exponencialmente e o outro está tranquilo, cara, isso vai gerar problema, né? Então, sócio precisa ser complementar, mas tem que ter os mesmos valores e a mesma fome de crescimento. Eu falo isso demais para meus clientes, porque eu tenho muito cliente que aí chega no escritório traumatizado com sociedade, né? Tá brigando com sócio, já brigou. Eu falo, não, cara, sociedade é bom. Tem que escolher bem o sócio. Se escolher ruim, se escolher mal, aí obviamente vai ser ruim, né? Pra gente finalizar, recomenda um livro pra turma que tá assistindo a gente. Estou lendo agora, Responsabilidade Extrema. Esse eu nunca ouvi falar. Esse é muito bom. De quem que é? Sou péssimo em gravar o nome do... Eu vou falar quem me recomendou, que é a Marcela Zaiden, da CNP. Cultura na Prática, uma mentora nossa, mas o livro é escrito por 2 líderes SEALs na guerra do Iraque, né, naquele tempo ali dos Estados Unidos e Iraque. Eu sei. Eu acho que esse livro é do Jocko Williams. Exatamente, Jocko Williams. Jocko Williams. Então, esse cara é muito bom, Não, é porque eu já vi um TED Talk dele falando desse conceito, né? Mas pelo que eu me lembro, basicamente eles fizeram uma incursão, o time de Navy SEAL fez uma incursão errada lá. E não foi ele que errou, mas ele era o líder do time. Acho que ele deu uma ordem, alguém descumpriu a ordem. Exato. E ele era o líder do time e falou assim, não, a responsabilidade é minha. Exato, exatamente. Jocko Williams,
Responsabilidade Extrema, a gente vai deixar aqui o link para o livro na Amazon na descrição. Lembre-se, se você gosta desse conteúdo, se você quer que a gente continue, se isso te agregou valor de alguma forma, a maneira de você retribuir isso para a gente é deixando seu comentário, compartilhando, se inscrevendo. Se inscreve no canal, manda para mais gente. E se você gostou da dica de livro, desse episódio dos outros, compra no nosso link. Você vai pagar exatamente a mesma coisa, mas você também vai estar ajudando o Rainmakers a trazer convidados de peso aqui, como o André, e a gente permanecer nesse projeto, que dá trabalho, gera custo, mas também dá um prazer enorme, porque a gente está sempre aqui aprendendo e compartilhando conhecimento. Como o André falou lá atrás, o negócio ou o estilo de vida de educação, de ensinar, ele é muito prazeroso, ele é muito gratificante, né, André? Muito. Somos professores, colegas professores, e isso traz uma realização profissional muito grande, além de, se bem utilizado, trazer crescimento pessoal, profissional, dinheiro no bolso, que é muito importante. Eu te agradeço demais por estar aqui com a gente, compartilhando esse conhecimento. Deixa as tuas redes sociais, da BWA, se despede aí da nossa audiência. Primeiramente, muito obrigado, Saulo, pelo convite. Foi uma satisfação enorme aqui compartilhar com você, trocar essas figurinhas aqui, né, de conhecimento. Acho que é sempre muito legal. Espero que tenha ajudado, agradeço também, espero que curtam aí. Se quiserem me seguir, @AndréAdolfo e @SomosBWA, tá? Vai ser uma satisfação lá, a gente vai continuar compartilhando mais conteúdo sobre esse tema e muito mais. E agora você fica devendo também uma visita lá no nosso podcast depois, tá? Comigo, quero te entrevistar, agora quero trocar de cadeira com você. É muito longe daqui, não? Vamos lá. Valeu, gente. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Um grande abraço e fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.